Graça e paz, né? Boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui. Eu me sinto muito feliz, falando um pouquinho do pastor Daniel e pastora Lúcia. Eles foram meus primeiros pastores nazarenos, né? E desde o começo que o pastor Daniel era noivo ainda, estava começando a igreja do Nazareno, lá no bairro. Logo que eu me casei, cheguei lá, e ele estava lá distribuindo o Arauto da Santidade, começando os primeiros cultos, e o Senhor nos levou para essa igreja, né, desde aquela época, 1984, foi assim que eu casei, né? E aí fomos ficando na igreja, o Senhor foi nos chamando, e estivemos ali desde então, né? Estamos até hoje. E eu me sinto assim muito honrada. Essa semana foi uma semana muito especial do Senhor nas nossas vidas. Primeiro eu estava resistindo, não queria vir de jeito nenhum. Eu acho que a igreja aqui deve saber, né, do acontecido, né? E eu tenho 2 anos, fez em maio, que o Senhor levou o meu marido para o seio de Abraão. Creio eu que ele está muito vivo, muito bem, melhor do que nós ali, glorificando o nome do Rei. E não tem sido fácil. E eu não queria sair de Recife de jeito nenhum. Não queria enfrentar uma viagem, todo mundo queria que eu descansasse. Aí eu dizia, não, eu vou descansar na glória, vou descansar na glória. Até que realmente o Senhor me convenceu. Eu dei uma palavra à pastora, eu falei com o Lu, eu disse, me diz aí, está todo mundo. Ela disse, você devia vir. Aí, com essa palavra, eu vi e tem sido uma bênção. Tempo de refrigério, ficado aqui também, o Senhor tem falado. Conheci algumas irmãs aqui na oração essa semana, e o Senhor tem nos enchido, né? Eu creio de algo novo. Mas o que o Senhor falou no nosso coração, para falarmos para você nessa noite, para o seu coração nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos só um minuto, eu gostaria de orar. Nós vamos falar sobre vitória, sobre vencer crises, sobre vencer momentos difíceis, momentos de tribulação, de ansiedade, de medo, de incerteza, né, de turbulência. E a gente sabe que como crente ou como seres humanos, é algo que vai estar sempre acontecendo enquanto neste mundo nós estivermos. Haverá tribulações, haverão dias maus. Então é algo que é corriqueiro e que nós precisamos vencer. E há um modelo de Deus para essa vitória, para a igreja do Senhor ser mais que vencedora. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Te exaltamos e Te glorificamos. Pedimos agora um espírito de revelação da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Traz luz sobre a Tua palavra. Fala conosco, ministra o nosso coração. Queremos trazer a nossa mente cativa à obediência da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, sujeitamos a nossa vontade, sujeitamos todo o nosso ser, a ministração do Teu Espírito Santo e a verdade da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos molda, aponta-nos o caminho. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja nessa noite e, Senhor, ministra o nosso coração. Estamos abertos a ouvir a voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, vença as crises, esse é o tema, através da fé. Não existe outra maneira para o crente, para o cristão, para o filho de Deus ter vitória na sua vida, se não for através da fé. Tudo vem através da fé. Você é salvo através da fé. Você tem as suas vitórias através da fé. Mas é uma coisa que a gente fala tão corriqueiramente: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você crê verdadeiramente nisso? Eu tenho constatado que o cristão, ele tem a fé para a salvação, mas muitas vezes não tem a fé para a cura, não tem a fé para a revelação, não tem a fé para o mover de Deus, para ouvir a voz de Deus, e acha que Deus está muito distante. O cristão, ele caminha muitas vezes sozinho no seu dia a dia, e acha que Deus não vai falar, não vai apontar o caminho, não vai trazer realmente uma palavra para o nosso coração de direção, para que a gente possa tomar as decisões que precisamos tomar todos os dias.
A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer plano, a gente sabe de tudo isso, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E muitas vezes, nas nossas tribulações, nos nossos problemas, no nosso dia a dia e nas decisões que nós precisamos tomar dia a dia, nós não buscamos ouvir a voz do Senhor, porque muitas vezes não temos fé de que temos um Deus que fala. E eu quero dizer para você nessa noite que o teu Deus não é mudo, não é surdo, não é de pedra, não é de pau, mas é um Deus vivo, que fala, que aponta o caminho, que continua com a sua igreja. Então eu digo para você, você pode vencer, mas é da maneira de Deus. Você não vai vencer da sua maneira, você vence da maneira de Deus, que é através da fé. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá em 2 Crônicas. Está aqui, 2 Crônicas 20. E eu vou pedir que você deixe a Bíblia aberta aí. Nós vamos caminhar em alguns versículos e a gente vai ver esse acontecimento na vida do povo de Israel. Eu coloquei até aqui um versículo para lembrar que quando nós recorremos ao Velho Testamento, eu quero que você entenda, e eu coloquei aqui esse versículo, deixa eu me achar, que fala que foi deixado-nos, né, todas as histórias lá no Velho Testamento foi deixado para nós como exemplo, para que a gente também adquira confiança e fé, para que a gente entenda também como é que o nosso Deus trabalha, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou, Ele é imutável. Então, quando nós vamos lá no Antigo Testamento, Ele serve também para nós, amém? Ele está lá em Romanos 15, 4, porquanto tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Presta atenção, não é mais uma história da Bíblia. Eu quero que você preste atenção no que Deus tem para falar no seu coração. Talvez você tenha passado por essa história aqui, muitas vezes, essa vitória de Josafá, do povo de Israel, e a gente vê como uma coisa muito distante. Mas veja, Romanos 15 diz que foi deixado para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Exemplo para você de fé, como o povo do Senhor venceu essa batalha. 2 Crônicas 20, 1-3, 14-15, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Veja que tinha um monte de gente aí. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon, Tanar, isso é, em En-Gedi. Alarmado, o rei ficou alarmado. Quando você recebe uma notícia ruim, como é que você fica? Alarmado. Josafá decidiu fazer algo importantíssimo. Josafá decidiu consultar o Senhor. Aleluia. Ele foi consultar o Senhor e ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Ele era algo especial. Ele era filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Ele era levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, o Espírito Santo usou ele e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, essa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de... O que é que tem na sua Bíblia? De Deus. Amém? Então olha para mim agora, o que lemos diz que o rei Josafá estava num momento de dificuldade, encurralado, com uma grande multidão, fortemente armada, um exército poderoso, muitos povos se levantaram contra ele, e eles estavam ali na porta. Eles se colocaram ali, de pé. Era um exército forte. Não dava tempo para ele se preparar, não dava tempo para ele reagir. Ele não tinha recursos, ele não tinha homem suficiente. Queridos, e muitas vezes uma crise enorme se levanta contra nós e está lá na nossa porta. Você acorda de manhã e você encontra um problema ali. Ou então, antes de você dormir, o problema já chega na sua porta. Chega sem bater, chega sem avisar, chega sem mandar recado, e de repente você vê um quadro se mudando diante de você, e pode ser vários tipos de crise, de problema, e é um exército que se levanta. E aí a gente vai vendo que
na nossa vida vem, de repente, um diagnóstico, né? Esses dias eu recebi um diagnóstico, cheguei aqui meio, como diz o nordestino, aperreado, preocupada e sem comer nada, né? E a pastora Luz disse, não é assim, calma, vamos por aqui. Até me alimentei melhor esses dias, porque eu contei tudo. Foi uma notícia que me deixou assim, né? Eu digo, como assim? Eu não aceito, se depende de mim, eu vou corrigir minha alimentação, eu vou fazer aquilo, mas tirou o meu chão. Eu fiquei alguns dias assim sem dormir, porque eu digo, meu Deus, eu tenho uma dieta tão correta, eu faço tudo tão certinho, mas um exército se levantou contra mim. E veio bater na minha porta, e veio com notícias. Então vem, às vezes é um diagnóstico de uma doença, é uma demissão, é um divórcio que a gente não espera, ou é uma traição, ou é aumento, né, dos produtos alimentícios, ou são tantas coisas que se levantam e vêm contra nós. E a gente precisa entender que essa guerra, muitas vezes não, acho que a guerra do cristão nunca é só dele, é do Senhor. Essa guerra é do Senhor. Então a crise vem para que a gente desista. A crise vem muitas vezes para experimentar a sua fé. Às vezes Deus permite, às vezes são coisas que nós criamos, que nós fazemos lá atrás e está trazendo consequência agora. Mas mesmo assim nós temos um Deus de misericórdia, que Deus não nos trata segundo os nossos erros. Quando nós amamos o Senhor, nos arrependemos de qualquer coisa feita lá atrás, Deus é bom para consertar. Deus é bom para caminhar conosco. Então, diante da crise, né, o que o diabo quer é que nós desistamos do Senhor, que nós não creiamos nas promessas do Senhor. E aí, às vezes, a gente se conforma com a crise. Como é que você age diante da crise? O que é que você faz quando o inimigo vem com as notícias ruins e bate na sua porta? Você desiste de crer? Você desiste de caminhar com o Senhor? Você desiste de orar? Você desiste de jejuar? A pastora estava falando ali, o jejum é arma de vitória. Igreja do Senhor, é arma de guerra. O jejum estava lá desde o passado com o povo de Israel e até o Novo Testamento. Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, daqui a pouco eu vou falar de jejum, a igreja deveria jejuar. É arma de vitória. Mas eu não fico um dia sem comer. Mas quando a luta vem, a gente lança a mão dessas armas. Mas faça a coisa certa, né? Então nós não podemos aceitar a derrota. Nós não podemos aceitar os recados do diabo. Nós não podemos aceitar a mentira de Satanás. Queridos, a Bíblia diz que nós vamos vencer através da fé. E o que é a fé? A fé não é o contrário de dúvida, tão somente. Não é só confiança. Hebreus vai dizer que a fé é certeza. E eu quero que você entenda isso. Fé é certeza de que Deus vai responder as orações. Se você olhar para esse templo, você vai dizer, isso aqui é certeza da fé dos pastores, ou sua que orou junto, que esteve carregando, que esteve orando, que esteve declarando. Gente, sem dinheiro, nós temos feito uma reforma lá em Piedade também, como aqui. E quando eu vejo aqui, eu fico tão feliz. Eu tenho me alegrado muito, porque nós não dependemos de homens. Nós dependemos do ouro e da prata que vem de Deus, que vem do trono do Senhor. Eu digo para a igreja, tem um banco. Tem um banco, o banco de Deus. Não só para dinheiro, mas para cura, para libertação, para transformação, para renovo, para fé, para salvação na sua casa e na sua vida. É só usar o cheque. O cheque é a oração e o jejum. Amém? São as armas, é aquilo que faz com que a gente possa entrar no Santo dos Santos. Então, nós precisamos entender que não podemos desistir diante desse exército. Há uma maneira de sermos mais que vencedores. Nós muitas vezes declaramos isso. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas, queridos, só podemos vencer se exercermos a fé. A fé para vencer a crise. Amém? Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida, sim. Mas a fé é crer nas verdades minha, não. Nas verdades de Deus, nas promessas de Deus. É crer naquilo que a Bíblia diz, que se eu orar vai acontecer. Se eu pedir, a Bíblia diz o quê? Talvez o Senhor vai dar. Não, pedir e dá-se-vos-á. Pedir e dá-se-vos-á. Buscai. Gente, se a gente entra na oração,
sem acreditar nas promessas da palavra de Deus, nada vai acontecer. Tiago vai dizer o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção aqui. Não desiste de crer. Não desiste da fé. Nós temos um Deus bom, galardoador daqueles que o buscam. Sabe, os teus sonhos que estão engavetados, nessa noite eu desafio você a trazer de volta. E a dizer, eu creio, eu vou caminhar, não pelo que eu vejo. A Bíblia diz, queridos, que o justo não vai viver pelo que vê. O justo vai viver pela fé. Sua crise só vai ser vencida quando você exercer a fé. Por quê? Porque foi a maneira de Deus de trazer as bênçãos para nós, é que a gente creia. Lembra quando Jesus chegou lá na cidade dele e disse que pouco milagre ele fez ali, quase nada. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque Jesus nasceu ali, foi criado. Ah, não tem entre nós, os irmãos dele estão aqui, as irmãs, não vive a mãe, não vive... Ah, a gente sabe que é esse Jesus. E eles não creram, e eles perderam muitas bênçãos ali, talvez muitos milagres. E eu quero dizer, não perca a sua fé. Não perca, a sua vitória depende da fé. Da certeza de que quando você ora, as coisas vão acontecer. Amém? Então a fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não é eu acho. Fé não é um pouco de confiança. É certeza. É convicção das coisas que se esperam. O que você lançou diante de Deus em oração todos esses anos? Não desista. Continue crendo. Fé é ver antes das coisas acontecerem. Alimente sua fé todos os dias pela leitura da palavra, mas vendo. Eu me lembro que quando a gente ia começar a reforma, não tinha quase dinheiro. Não tinha. E eu entrei em jejum. Eu entrei em clamor. Meu marido tinha partido. 3 meses depois, eu disse, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus que age, que faz milagres ainda hoje. E eu creio, Tu me falaste há 5 anos que ia fazer essa reforma. E agora, Senhor, meu marido não está aqui, mas Tu estás para fazer e cumprir a palavra que o Senhor nos deu, a promessa que o Senhor nos deu. Você tem promessa? Tem crente que diz, nunca ouvi uma promessa. Então você não lê a Bíblia, está cheio de promessas. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo que você pedir, se você pedir com fé, se você crer como um grão de mostarda, se você disser a esses montes, se você falar, as coisas vão acontecer. No nome de Jesus, nós precisamos exercer a nossa fé, amém? Então fé é o quê? Certeza. Diga, fé é certeza. Fé é convicção. Fé não é o que eu vejo, é o que eu creio. É olhar para Deus, é saber que Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Infinitamente mais. Eu desafio você a voltar a sonhar, a orar, a ver a sua vitória e a dizer, eu creio, Pai, que Tu podes fazer infinitamente mais. Porque toda vez que Jesus curava, Ele dizia, a tua fé te salvou. Eu quero dizer nessa noite que você pode sair daqui com posse de vitória. E eu creio nessa palavra. Eu sei quem é o meu Deus. E você também sabe. Mas Ele diz nessa noite para você, exerça a sua fé. Por quê? Ele quer agir. Ele quer ser Deus na sua vida. Ele quer ser o Deus do impossível. Ele quer ser o Deus que ainda abre mares. Aleluia. Que ainda ressuscita mortos. Mas exerça a fé. Creia nele e no seu poder. Porque Ele é o mesmo poderoso. Amém? E aí a gente vê que o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, vamos estar olhando o versículo 12, ele vai continuar falando ali. Josafá terminou a sua oração. Quando ele soube, eu queria que você prestasse bem atenção, porque quando ele soube da notícia ruim, ele foi orar. Sim ou não? Ele foi orar. Sabe? Ele não foi se aconselhar com A, com B, com C, claro. Não é errado a gente procurar alguém cheio do poder, alguém firme, os nossos pastores, né? Eu me lembro que eu consultei a pastora Lúcia ainda. Ai, você acha que eu devo viajar? Não é interessante? Deus fala, Deus usa pessoas, mas a gente precisa orar, consultar a Deus.
o que Deus quer falar acerca desse problema, acerca desse emprego, acerca do que você sonhou, do que você pretende, do caminho que você quer andar, da decisão que você tem que tomar. Você tem que orar. Não ultrapasse. Sabe aquela placa que diz, na dúvida não ultrapasse, quando a gente está na estrada dirigindo? Bem, na dúvida não ultrapasse. Você consultou o Senhor para tomar essa decisão? Não. Deus já falou? Não, Deus está calado. Então, não ultrapasse enquanto Deus não falar. Mas aí Josafá, lá em 2 Crônicas 20:12, Josafá, ele terminou a sua oração, reconheceu a sua incapacidade. Não temos força em nós para vencer essa grande multidão. Não tem como pagar essa conta. Não está batendo, não está dando. Gente, quando eu faço minha feira, eu peço multiplicação logo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu creio em Deus. Eu creio que o nome de Jesus tem poder. Quando ele orava, ele multiplicou pães e peixes, sim ou não? Então por que você acha que ele não vai multiplicar os seus celeiros, a sua despensa, a sua feira? A gente pode lançar mão dessa fé que move o braço de Deus, que move a mão de Deus, que faz milagres na nossa casa. Amém? Então, em nome de Jesus, ele assim, quando ele terminou a oração, reconheceu a incapacidade de vencer o inimigo, mas ele expressou sua total e absoluta confiança em Deus. Foi isso que ele fez. Ele disse, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Outra tradução diz, mas os nossos olhos estão postos em ti. E aí eu pergunto de novo, qual foi o segredo da vitória desse povo? Primeiro, um rei que foi buscar o Senhor. Um rei que trouxe direção para a igreja, para o povo, que era, vamos colocar hoje, nós temos um pastor que traz a direção para nós. É o anjo do Senhor que ora e que desfaça assim. Muitas vezes a gente não quer ouvir, é santidade demais, é oração demais, é jejum demais, é leitura demais. Mas o povo que ama a Deus tem que estar conectado com a sua palavra. Sim ou não? E aí foi dessa forma. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam. Pode vir a má notícia, pode vir o problema, mas nós vamos confiar em o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Você precisa declarar isso no dia a dia para o teu problema, para a tua crise, para a tua necessidade. Você tem que dizer, eu posso todas as coisas. Uma coisa que eu tenho falado muito no púlpito, todo mundo está com essa mania de dizer, estou estressado. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. E é tanta palavra negativa. E aí Provérbios vai dizer o quê? Que o poder da vida e da morte está na língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Eu não me dobro para a dor. Eu não me dobro para o mal. Eu não me dobro diante nem do luto. Muitas pessoas disseram, vamos dar 3 meses para ela. Eu estou saindo 2 anos depois que meu marido morreu. E eu disse, eu não saio. Eu não paro. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Não tem estresse, não tem insônia. Eu não tomei remédio para estar dormindo toda hora, a não ser um calmante natural, logo nos primeiros meses. Eu disse, eu não aceito. O Senhor me deu, o meu marido, foi um presente para mim. E o Senhor o levou. E o Senhor vai me sustentar. O Senhor vai ser o meu sono. O Senhor vai ser a minha alegria. O Senhor vai ser o meu provedor. O Senhor é quem me capacita. Porque eu costumo dizer, o meu marido era professor de homilética, exegese e hermenêutica. E tudo, fazia minha mensagem lá, e amor, o que você acha? E não sei o quê. Depois que eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não esperava que a igreja, tendo 2 homens como pastores, com as suas esposas, sua família, escolhesse que eu continuasse, né? Agora não como uma pastora auxiliar, mas como uma pastora à frente da igreja. E eu disse, agora o meu sustento vem do Senhor. Eu sei, tu és aquele que me inspira, tu és aquele que fala, tu és aquele que capacita. Amém? Os que confiam no Senhor não vão se abalar. E o Senhor olha para o nosso coração e Ele vê se nós temos fé, sim ou não? Ele vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, Senhor, eu tenho pequena fé. Então vai como aquele pai, chegou diante de Jesus, aumenta a fé, para que o filho dele fosse liberto dos demônios.
Ele pediu a Jesus, peça a Jesus, mas busque fortalecer a sua fé, lendo a palavra de Deus. Então, o rei Josafá e o povo de Judá fizeram o quê? Eles se dobraram diante de Deus. Eles oraram. Então, em primeiro lugar, busca a Deus em jejum e oração. Quer vitória? Não vai chorando, geme e chora. Só. Né? Quer vitória? Busque a Deus em jejum e em oração. Para vencer a crise, o problema, a dificuldade, o desânimo. Para vencer as artimanhas do diabo. A Bíblia diz, levanta o escudo da fé. Tudo envolve fé. Amém? Então aí, 2 Crônicas ainda, 23:6. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Amém? Ele decidiu o que, igreja? Consultar o Senhor. 2 Crônicas ainda 20, o versículo de 3-6. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. Reuniu o povo vindo de todas as cidades de Judá para fazer o quê? Buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, fez o que, gente? Orou. Para vencer a crise, o problema, através da sua fé. Busque a Deus em jejum e oração. Há momentos que não tem como, a gente não tem nem força. A gente olha assim, nós não podemos olhar para o problema. Nós precisamos olhar para o Deus grande a quem nós servimos. Precisamos entender que o nosso Deus continua poderoso para salvar, para libertar. Você olha para o lado, às vezes um novo convertido está recebendo cura dentro da igreja. E um antigo de 10 anos, 15 anos. Ai, por que não está acontecendo? Porque não tem fé, porque não crê. Quando nós não acreditamos nas promessas da palavra de Deus e que o nome de Jesus tem poder para libertar, para curar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para fazer milagres e maravilhas, nós estamos dizendo para Deus: Deus, tu não tens poder. Deus, tu não podes fazer. Deus, tu não ages. Deus, tu és mentiroso, porque o que está escrito na Bíblia não é verdade, não acontece na minha vida. Eu quero dizer que Deus não mente. Ele não pode mentir. Ele é o Deus da verdade. Ele é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Mas onde é que está a sua fé? Nessas horas, a gente precisa olhar para Deus. Há momentos que, se Deus não agir, se não houver uma intervenção, o que vai acontecer? Os milagres não vão acontecer. E aí eu me lembro que eu comecei a orar a Deus e o Senhor disse: começa a obra. Começa. Com que dinheiro? A gente tinha tão pouco dinheiro. Chamamos lá uma equipe que a gente já tinha decidido, com um grupo, que a gente já tinha formado um grupo há 5 anos, desde 2017. O Senhor me levou e chamei umas pessoas, um grupo de reforma, de construção, e o Senhor disse: começa. Se você crer, você verá a glória de Deus. E eu disse: Senhor, eu vou na tua direção. O Senhor disse: chama fulano. Gente, eu olhei para o homem, eu não sei nem que esse homem. O Senhor disse: chama ele, diga que eu vou usá-lo. E pergunta a ele se ele quer ser um instrumento de Deus, porque eu vou trazer recursos para essa igreja, que você não sabe nem de onde. Foi incrível. Eu chamei aquele homem e ele disse: Deus não falou com a pastora? Eu pedi ao pastor John, que é meu genro, e é auxiliar, e a pastora Bárbara, que é minha filha, pedi para falar com eles, porque eu tinha um aconselhamento naquele dia, alguma coisa eu não pude ir. Mandei o recado para eles. A pastora disse que Deus falou, então eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Aí ela mandou perguntar, Deus mandou perguntar: você se coloca na mão de Deus por fé? Esse homem conseguiu, Deus conseguiu através desse homem 360 mil. Eu não sei de onde veio. E não foram de pessoas evangélicas. Eram tantas pessoas. Ele disse: pastora. Aí ele mandava, a gente tinha um grupo da construção: vai entrar isso, esse dia, manda os jovens para lá. E de noite a gente ia descarregar os caminhões com areia, com tijolos, com brita. Ganhamos tudo. E aí o dinheirinho que a gente tinha de campanha, pouquinho, nós íamos pagando os pedreiros. Quando chegou, de repente, o dinheiro dos pedreiros acabou. Aí demos um tempo na obra e disse: Senhor, e agora? O Senhor disse: você está em dúvida? Eu não posso continuar. O que é que você quer? Porque quando eu vi a escada do lado de fora da igreja, construir lá atrás, eu disse: Senhor, eu quero essa casa do lado.
Já tem 20 anos que eu oro. Eu disse, o que é que você quer? Continua lá atrás ou faz aqui? Eu digo, eu vou jejuar. E aí comecei a falar com a equipe e agora a gente está se movimentando de novo. Há provisão em Deus. Tenha fé. Creia nesse Deus sobrenatural. Amém? A oração e jejum são recursos sobrenaturais. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são o quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, tudo que se levante contra o conhecimento de Deus, a obra de Deus, o povo de Deus. Você crê nisso? Amém? Nós precisamos entender que a oração e jejum são recursos sobrenaturais. E o Senhor diz, não fique ansioso, de coisa alguma. Sabe o que é coisa alguma? Tem muita gente que diz assim, eu incomodo Deus. Gente, eu incomodo Deus, porque além dele ser o meu Deus, ele é o meu Pai. Você lembra quando você era criança, que você tinha o seu pai, se jogava no colo dele, e todas as suas necessidades, você ia para onde? Para o seu pai. Pai, eu quero aquele carrinho. Pai, eu quero aquela boneca. Pai, eu quero passear. Pai, eu quero. Pai, porque você confiava que o seu pai ia prover as suas necessidades. E aí a Bíblia diz, não fique ansioso. É proibido. É proibido. Ele está falando de coisa alguma. De nada. Nem dessa dorzinha na ponta do seu pé. Não fica ansioso. Não carrega essa preocupação. Mas em tudo. Olha lá. Em tudo. Ah, mas ele está preocupado com a dorzinha na ponta do meu dedo mindinho. Tá. Porque ele é o teu pai. Ele te ama. Você foi adotado. Teu nome foi escrito no livro da vida, porque Deus em Cristo Jesus te salvou. E Ele é galardoador. Ele é presenteador. Ele tem prazer de nos mimar. E eu creio nisso. Amém? Ele diz, é de coisa alguma. De nada você tem que se preocupar. Mas Ele diz o quê? Pela oração e pela súplica. Quanto tempo você está gastando em oração, em súplica e jejum por esse problema, por essa crise, por essa dificuldade? Você tem um Deus que pode, você tem um Deus que ama, que se importa e que quer fazer. Você crê no amor de Deus? Então ora. Então vai lá, jejua, suplica. E aí Jesus diz, tudo que pedires. Que eu pedi. Tudo que eu pedi. Em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus diz, eu farei. Amém? Eu farei. Não perca a sua fé. Para onde é que você está olhando agora? Para onde é que você está olhando? Ah, meu Senhor, ele é tão pequenininho. Não. Deus multiplica. É o pão na tua mão para essa necessidade tão grande. Basta 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor não quer mais nada, porque a glória é dele, o poder é dele, o milagre é dele, e ele quer continuar fazendo milagres e maravilhas. Então não precisa de um salário grande, não precisa de um carro tão melhor. Ele pode dar, se você crer, ele pode trocar o carro, ele pode fazer o que ele... Mas creia. Amém? Em nome de Jesus, lance mão do jejum. E aí, para vencer as crises, confie nas promessas de Deus. Confie, 2 Crônicas 20, ainda 6 a 12, diz assim, ele orou ao Senhor. Não tenha fé na oração de ninguém. Você pode pedir socorro, você pode pedir para as irmãs orarem, o pastor orar, mas é o Senhor, é o nome de Jesus que tem poder. Amém? E você precisa crer nisso. Aí diz que orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados. Olha para onde ele foi. Ele foi lembrar dos milagres do passado. Ele foi lembrar das vitórias de Israel. E aí ele começou a citar, não és tu, Deus que estás nos céus, tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas suas mãos. Diga isso para Deus nessa noite. Diga diante desse seu problema. Diga, força e poder, Deus, estão nas tuas mãos. Tu és o mesmo Deus onipotente, poderoso. O poder de Deus não diminuiu com o passar dos anos, dos séculos, de jeito nenhum. Força e poder estão nas tuas mãos. Veja que ele foi lembrar para Deus. E ninguém pode se opor a ti. Sabe?
que se Deus disser, as coisas têm que acontecer. Ninguém pode se opor a Deus. E ele lembrou isso. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel? E ele foi lembrando, ele foi trazendo. Depois ele lembrou do pacto com o templo, a oração que seria feita no templo. Clamamos a Ti em nossa angústia tantas vezes, e o Senhor nos ouviu. E aí eu desafio a você nessa noite: lembra das tuas vitórias do passado. Lembra quando você tinha fé e as coisas aconteciam? E não precisava ser tantos e tantos anos. Eu creio que tem coisa que Deus espera um pouquinho. Mas eu creio que às vezes nós não recebemos a bênção, a vitória, porque Deus não acha fé no nosso coração. A verdade é essa. Muitas vezes eu fui curada de tantas doenças. E às vezes uma coisa piquititinha. Eu não exerço fé. E o erro não está em Deus. O erro não está nas promessas de Deus. O erro está em que nós começamos a nos acostumar com o problema, com a situação. E esquecemos do poder do Deus a quem nós servimos. Mas veja o que foi que Josafá fez. Ele começou a lembrar as vitórias do passado. E nessa noite eu clamo a você: lembra! Lembra quando você orou e as coisas aconteceram? Lembra da cura que Ele já deu para você? E por que esse joelho não para de doer? E por que essa coluna continua do mesmo jeito? Exerça a sua fé nessa noite. E saia nesta noite do posse de vitória. Porque nós temos um Pai de amor. E Ele disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados em nome de Jesus. E a fé não está naquele que está orando por você. Está em você. Porque Jesus dizia: vai em paz a tua fé. Ele dizia: eu sou o Todo-Poderoso Jesus, o Senhor dos mares, da terra, que posso mandar embora. Ele exercia autoridade, mas era em ação com a fé daqueles que estavam diante dele. O Senhor Jesus está dizendo para ti nessa noite: deixa eu te curar, deixa eu mudar essa situação, deixa eu renovar o teu casamento, o amor, a submissão, a alegria de servir a Deus, o amor à palavra, o amor à presença do Senhor. Deixa eu renovar a tua fé. Amém? Mas exerça a fé no seu coração. Lembre-se da vitória do passado. Então ele ora consciente de que nas mãos de Deus estava a sua vitória. A sua vitória está nas mãos do Deus a quem você serve. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria lembrar aqui uma oração que Josué fez. Não precisa abrir, eu estou com o texto aqui, Josué 23:14. Ele faz o discurso de despedida. Diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Quando você teve fé, quando você creu em Deus, não deixa de se cumprir as promessas do Senhor. Todas elas não falharam. Para você vencer através da fé. Em terceiro lugar, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. 2 Crônicas ainda 20, 13, 15. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, seus filhos, até filhos de colo. Sabe quando você diz assim: não vou para a igreja, minha criança não entende nada, eu vou ficar em casa, ou ela atrapalha o culto. Ela está sobre a influência da presença do Deus a quem nós buscamos na sua casa. E é bênção de Deus para ela. Mas a Bíblia está dizendo: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, na presença do Senhor, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio. Então o Espírito do Senhor falou no meio da congregação e trouxe uma palavra de vitória. Primeiro ele disse: não tenham medo. Sabe o que muitas vezes paralisa e rouba a nossa fé? É um medo. E agora? Eu estou na mão dessa doença? Eu estou na mão desse protesto da justiça? Eu estou na mão desse governo? Eu estou na mão, sabe, de quem esteja tentando me fazer mal? Não! Você está na mão do Senhor. E o Senhor diz para você: igreja do Senhor, não tema com essa situação. Creia tão somente. Deixa eu achar fé no teu coração, porque eu quero agir, porque eu quero trazer vitória, porque eu quero fazer de você mais que vencedor em Cristo Jesus. Então
Então não decrete derrota em nenhum momento. E aí ele diz, você não vai precisar lutar. Ai, que lindo! Deus fez isso lá em Israel. Ai, como é linda essa história. Eu dizia tanto isso quando eu era adolescente, da minha fé imatura. E Deus está dizendo, eu deixei tudo isso escrito como exemplo de quem eu sou, do que eu posso fazer, dos milagres, das maravilhas, do cuidado que eu tenho sobre a sua vida. Mas ele diz, não tema. Continue ouvindo a minha voz, não tema. Continue crendo, continue lançando mão da fé, fique em posição. Você não vai precisar lutar nessa batalha. Não a luta que você pensa que você vai ter que lutar. É só lançar a mão da confiança, ouvir a voz de Deus, no nome de Jesus, na oração e no jejum, e saia pela manhã para enfrentar. Vá lá, resolva no poder do nome de Jesus. Vá na direção, esteja atento à voz do Senhor. Muitas vezes o Espírito Santo quer falar, mas há incredulidade. Gente, eu tenho pregado, tem mais de 3 meses, sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Como ele fala, quem ele é, o que ele veio fazer, desde o Antigo Testamento até o Novo. Sabe o que é que acontece com o povo de Deus? A gente crê que o Espírito Santo, ele é o Consolador. E eu digo sempre, se não fosse o Espírito Santo para me consolar, eu tinha morrido junto com meu marido. Porque a dor foi muito grande. E se não fosse o consolo do Espírito Santo, mas peraí, o Espírito Santo só geme na oração por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala. Ele falaria da parte do Pai, e nos falaria, e nos revelaria, nos faria lembrar da palavra de Cristo. Ele veio para nos capacitar, nos dar dons espirituais, fruto, nos santificar, nos regenerar. Jesus disse que daquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Porque se a gente for uma velha criatura, como eu, nasci na igreja, gosto de dizer isso, mas só fui transformada depois que eu fui batizada com o Espírito Santo. Até os 17 anos eu sabia tudo de Bíblia, mas eu não vencia o pecado, eu não vencia a mentira, eu não vencia um cigarro, que eu aprendi a fumar com meu pai aos 8 anos de idade, e eu fumava escondido. Quando eu fui morar com minha mãe, com 12 anos, mãe, eu fumo. Quando eu vi a posição da minha mãe, de serva, de fiel, de estar na igreja, eu entendi que aquilo era pecado, e eu comecei a jejuar. Eu passava 3 meses e nada, não fumava. Mas aí eu estava numa igreja que não acreditava no batismo do Espírito Santo, não acreditava nos dons espirituais, não acreditava, disse que a gente peca por ações e palavras a todo momento, que a gente tinha vitória contra o pecado. Mas eu experimentei aos 17 anos o batismo com o Espírito Santo. Ninguém precisou me dizer nada. O espírito de mentira saiu, de discórdia, de fumo, de tudo. Não existia. Eu liberei perdão para o meu pai. E eu comecei a pregar aos 17 anos. E a mentira nunca mais entrou no meu coração. Porque você tem que manter a chama acesa. Amém? E o Espírito Santo, ele veio para fazer algo mais. Ele veio para revelar. Revelar o caminho que você tem que andar. Ele revela tudo aquilo que a palavra fala. Nada em contrário à palavra. Mas ele fala no seu pessoal. Ele fala no seu coração. Ele diz, não vai por ali. Eu me lembro muitas vezes voltando de algum lugar para ir para casa, meu marido diz assim, Selene, a gente vai pela Imbiribeira ou a gente vai por Boa Viagem? E às vezes Deus falava muito sério no meu coração, não vá por ali. Eu tinha esse discernimento do Espírito Santo. E muitas vezes a gente sabia no outro dia que houve um assalto naquele lugar, houve tiroteio por onde a gente ia passar. Você está achando que o Espírito Santo está longe de você? Não. Você é templo do Espírito Santo. E quando ele vem ali na congregação e ele enche esse levita para dizer que não tenham medo, que não ficam desanimados por causa do exército, o Espírito Santo continua sobre a igreja, ele quer falar, ele quer revelar a vontade de Deus para a sua vida. Então seja sensível à voz de Deus. Quem está aqui representando hoje? Jesus. É o Espírito Santo. Ele disse, não vou deixar você órfão, não vou deixar você sozinho, não vou deixar a igreja caminhando sozinho, eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. Amém? Então, glória a Deus. 4º lugar para terminar, para vencer através da fé, substitua o medo pelo louvor. O que eles fizeram? Eles começaram a louvar.
De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Tenham fé no Senhor. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Quem crê? Sustentados. Tenha fé. Tenha fé nos seus profetas, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Gente, o louvor é arma de vitória. Quantas vezes eu cantei com saudade do meu marido, me sentindo sozinha. Eu era muito dependente dele, muito. Eu não tomava uma decisão. Eu cheguei 3 meses depois, na casa da minha filha, eu resolvi comprar um sofá, queria dar um presente para ela. E eu fui a uma casa de sofás, e quando eu cheguei lá, eu peguei o telefone para ligar para o meu marido, para perguntar se ele achava que eu podia comprar ou não. Então não é fácil, mas eu quero dizer que eu cantei, eu adorei, eu me prostrei, eu exaltei, porque, queridos, nós precisamos tomar uma posição como filhos de Deus, de agirmos como filhos de Deus, de deixarmos de ser criança. Não é um marido morto que ia me tirar da presença do Senhor e nem negar o nome de Jesus. Não é o teu problema que tem que te fazer parar. Pelo contrário, o teu Deus é vivo e Ele quer ouvir o seu povo adorando, porque Deus habita no meio dos louvores para salvar. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é porque as coisas estão bem, não é porque o marido está do lado, o filho está do lado, é porque Deus tirou alguma coisa minha, ele não merece louvor. Nós estamos nessa terra de passagem, nós precisamos entender como é a vida. Deus não tem nada a ver com a morte, Deus não tem nada a ver com o pecado, Ele não projetou, pelo contrário, Deus, desde o começo que Adão e Eva pecou, Ele tem arrumado tudo para que a gente não se perca, para nos libertar, para nos salvar, para nos perdoar. E graças a Deus que os que morrem em Cristo estão com Ele. Não é verdade? Precisamos pensar no que é verdadeiro. O que é verdadeiro é que você vai vencer com essa arma de vitória através do louvor. 2 Crônicas 20 ao 30 diz assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe. Sabe por que eles cantaram? Eu quero dizer o seguinte: você só canta quando você tem confiança, sim ou não, de que a vitória está chegando, de que Deus vai fazer o que Ele disse que ia fazer, de que quando você lançou as suas orações diante do Pai, você descansa. E eu tenho dito a Deus: eu descanso que a igreja vai ser terminada. Amém? Eu descanso que o Senhor vai pagar as minhas contas. E tem sido assim. Gente, eu não me arrependo. Eu estava brigando com a minha filha outro dia e eu me dei conta do que eu estava fazendo. Bárbara, você tem que fazer sua faculdade. Mãe, eu vou para o seminário. Filha, vai para o seminário, mas primeiro faz sua faculdade. Mãe, eu não vou fazer faculdade. Eu quero seminário, eu quero a minha vida no altar, não quero perder tempo com isso. Bárbara, aí Bárbara olhou para mim e disse: mãe, você foi fazer faculdade? Eu não fui fazer faculdade, eu fui para o seminário e até hoje estou lá. Nunca mendiguei o pão, nunca precisei de algo. Às vezes eu tenho até perfume importado, eu digo: uau, sabe? Eu nem pedi, mas o Senhor Deus faz os mimos. Por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus. É Ele que provê, é Ele que sustenta, é Ele que destrona o inimigo que se levanta contra nós para nos trazer dúvida. E veja, quando eles começaram a cantar, a louvar, com a certeza da vitória, porque Deus diz: vai acontecer assim, porque Deus diz: igreja do Senhor, peça em meu nome e eu farei. E aí, quando você crê, quando você tem certeza, convicção, e continua, você canta, você louva, Deus põe emboscada. Eu estou com medo do inimigo. Não tem que ter medo do inimigo. Você tem que temer aquele que pode lançar, né, no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Temos que temer a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E aí começa a acontecer.
houve um massacre, eles começaram a brigar entre eles, destruíram-se uns aos outros. E quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres. O inimigo foi derrotado, ninguém havia escapado. Deus vai pelejar por você. Tem um grande exército do Senhor ao seu redor, amém? Os anjos do Senhor são ministros, está lá na Bíblia. Eu costumo pedir os anjos do Senhor, e eu creio. Eu não sei quantos, eu não sei se você tem fé para isso, mas eu já vi o meu anjo. E não me importa o meu anjo, o que importa é o Deus que manda o anjo vir, o meu Deus grande, o meu Deus poderoso que me guarda. Ele diz que se nós temêssemos ao Deus eterno, Ele nos guardaria e o anjo do Senhor estaria ao nosso redor. Temos tantas promessas, precisamos parar de temer. Então diz a Bíblia, Josafá e os seus soldados foram saquear, tiraram tudo. E no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. E eu quero que você lembre que você deve louvar o Senhor depois da vitória. É gratidão, é voltar diante do Senhor. Então substitua o medo pelo louvor. Quando você louva, quando você confia, o medo vai embora. Diz que depois disso eles voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Sabe quem é a tua alegria? É Jesus. Não põe a tua confiança em mais nada, põe a tua confiança no Senhor. Amém? Porque eles louvaram antes da vitória? Porque tinham fé na vitória, porque tinham certeza da vitória. E quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Amém, igreja? Amém. E onde é que estão as promessas de Deus para a tua vida? Estão na Bíblia. Sabe onde é que você vai regar a sua fé cada vez mais? Lendo a palavra de Deus, se apegando com ela, crendo e declarando a palavra do Senhor. Eu queria orar pela sua vida, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, e se você quer uma oração não especial, mas é baseado na sua fé, agora nesse momento, nós vimos que para vencer através da fé, você tem que buscar a Deus em jejum e oração, você tem que confiar nas promessas de Deus, estar sensível à voz do Senhor e substituir o medo pelo louvor. Queria que você ficasse de pé se você crê que essa crise e que o milagre pode acontecer, que a crise pode passar, que o milagre pode acontecer no nome de Jesus. Você tendo certeza e confiança do que Deus pode fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Mas eu queria que você agora pudesse ver o que você quer que Deus faça. Não porque eu tenho uma promessa, mas a Bíblia tem uma promessa. Que se você crer, você verá a glória de Deus. De que tudo que você pedir ao Pai em nome do Filho, crendo, você vai receber. E eu desafio nessa noite que você ponha a sua fé em ação. E você diga para o Senhor, eu creio, eu vou confiar. E eu queria que você olhasse essa grande dificuldade, esse grande exército, esse grande problema nessa noite. E você pudesse dizer, Senhor, eu confio que Tu vais derrotar o inimigo. Eu confio, Senhor, que Tu vais fazer um milagre, que Tu vais trazer provisão, que Tu vais aumentar a Tua bênção, a Tua glória e a Tua graça. Pai, nós Te louvamos pela grandeza do Teu poder. Te louvamos porque Tu és o mesmo Deus. Te louvamos pelas promessas que o Senhor nos fez através da Tua palavra. Nós cremos que o nome de Jesus tem poder. Tu disseste que tudo o que pedíssemos no nome do nosso Salvador, havendo fé em nosso coração, o Senhor agiria, o Senhor traria a vitória. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor olhe para esta igreja, para o Teu povo que se chama pelo Teu nome. E em nome de Jesus, aqueles corações que têm tido certeza, confiança e que têm declarado nessa noite, eu vou exercer a minha fé, porque o justo viverá da fé. E o Senhor se agrada da fé para poder agir. Então nessa noite, Pai, contempla o coração que crê neste lugar e derrama as Tuas bênçãos. Derrama cura,
derrama cura, vem tirando toda dor em nome de Jesus, toda enxaqueca em nome de Jesus, toda dor de cabeça, toda insônia, Senhor, vem tirando a dor do alto da cabeça à ponta dos pés, vem trazendo cura, vem trazendo renovo, vem trazendo alegria, vem trazendo batismo com o Espírito Santo, vem trazendo o dom que o teu filho tem pedido, em nome de Jesus, meu Pai. Nós clamamos, traz o sobrenatural do Senhor, traz as tuas bênçãos, resolve aquele problema, Senhor, aquela situação, ó Deus, que só o Senhor pode mudar o coração do homem, e transforma, e liberta, e salva, e renova, em nome do Senhor Jesus. Vai no trabalho, coloca o teu filho por cabeça e não por cauda, tira toda a humilhação no trabalho, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Honra o teu filho, Senhor, naquele lugar, oh Senhor, dá crescimento, em nome de Jesus. Move as águas, derrama as tuas bênçãos. Clame ao Senhor, igreja, nesse momento. Diga: Senhor, eu coloco diante de ti, eu creio que tu vais fazer, me dá a vitória na justiça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, tu podes, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre a tua igreja e derrama a tua graça, e derrama o teu poder, e faz o impossível para todos aqueles que estão crendo na sua vitória nessa noite. Receba a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Posso ouvir um amém de confiança? Olha, eu não recebo esse amém, imagina Deus. Amém, igreja? Oh, glória. Deus abençoe, querido.